Queria, nessa minha fala, eu participei de todas as audiências aqui para a gente ouvir, a quarta oitiva. Participei desde a CPI da pandemia, recém-chegado aqui nessa casa, e vi, senador Jorge Seife, muito claramente eu estou vendo exatamente a manipulação que está destruindo um instrumento importante, que é uma CPI ou CPMI. Na CPI da pandemia, na época, os opositores, a oposição, foi lá, ocupou para blindar governadores e prefeitos. Queriam investigar nada de corrupção. Tentei de todas as formas. Agora, se pega um instrumento da minoria, da oposição, é aquela coisa do dono da bola, do jogo, e se blinda aqui que a gente possa investigar omissões do governo federal. Eu não sei, sinceramente, se a gente se dá conta do dinheiro que nós estamos consumindo do povo brasileiro para fazer esse tipo de coisa. O que é que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro? Eu estou ouvindo aqui desde o começo. Eu não consigo traçar nada, nenhum paralelo com o que aconteceu dia 8 de janeiro. E me dói muito ver colegas parlamentares que se arvoram de defensores da democracia. Eu anotei aqui algumas falas. Vozes estão sendo caladas. Liberdade. E sabe o que é que acontece? O que é que está acontecendo hoje no Brasil, enquanto a gente está blindando aqui poderosos? O MPF pede o cancelamento de outorgas da Jovem Pan. Um grupo de comunicação que tem décadas, desde criança, que eu ouço falar, está aí. A Gestapo desse governo federal ajuiza a ação, a AGU, contra o apresentador que fez críticas ao ministro da Justiça. Cadê essa turma seletiva que fala em democracia, em calar voz e liberdade e não fala nada sobre isso aqui? O que está acontecendo lá fora? Cadê essa turma dos direitos humanos que fala tanto, enche a boca para falar em direitos humanos e vê centenas de brasileiros que não têm o seu devido processo legal respeitado? Pais e mães presos, as crianças ao léu, problema de comorbidade. Eu fui visitar. É nosso dever. Fui na Papuda e fui na Colmeia. Quem daqui foi? Não, estou falando, eu sei que o senhor foi, senador Jorge Seife, senador Magno Malta, muitos outros colegas aqui. Mas cadê esse pessoal que defende direito humano? Aí, vamos sabe para onde? Vamos agora também para a omissão. Ontem a gente ouviu aqui se falar da omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, que até o pessoal que defende o Lula aqui, o governo Lula, disse, teve omissão. E a omissão do governo federal, que recebeu alertas 2 dias antes de que o objetivo seria destruir o patrimônio público. A ABIN. O que é que fizeram com a guarda presidencial? Por que não deixam a gente ver as imagens do Ministério da Justiça, minha gente? O que é que tem lá de tão precioso que o brasileiro não pode tomar consciência? Por que não deixam aprovar o requerimento aqui de quem estava hospedado nos hotéis de Brasília, já que ontem o coronel falou de que os manifestantes
que fizeram aquela quebradeira no dia 12 não eram os mesmos que estavam nos quartéis, que esses estavam hospedados em hotéis aqui de Brasília. Por que esse temor de a gente saber quem são essas pessoas? Será que não são os mesmos que quebraram no dia 8 de janeiro patrimônio público? Por que a gente não pode saber? E os vazamentos seletivos, é aqui que a gente está vendo um vazamento seletivo. Fazia tempo que a gente não ouvia falar disso, o tal do Fishing Expedition. É isso que está acontecendo aqui, que inclusive propaga fake news, dizendo que o senhor Jean, coronel, é subchefe do Estado-Maior. E aí? Fake news propagada. Eu queria fazer algumas perguntas rápidas para o senhor, o tempo corre rápido aqui, mas para que não perca a oportunidade, já que nós devíamos estar aqui ouvindo outras pessoas poderosas e não ficar vendo narrativas que querem enfiar a goela abaixo e faz a gente perder o tempo, mas eu vou aproveitar, meu dever. O senhor teve acesso a relatórios ou informes da inteligência, do Centro de Inteligência do Exército Brasileiro? Não, senhor senador. O Exército Brasileiro tinha agentes de inteligência infiltrados no acampamento na Praça dos Cristais, em frente ao quartel-general do Exército? Eu não sei responder, senador. O senhor participou de alguma reunião sobre a elaboração de algum instrumento jurídico ou legal para questionar o resultado das eleições presidenciais de 2022? Não, senhor senador. Há interferência política dentro do Exército Brasileiro? Não, senhor senador. Olha, me permita, senhor Jean, com todo respeito à sua pessoa, eu confesso que na sua apresentação inicial, as perguntas dos colegas aqui, de diversos espectros políticos, eu não fiquei convencido da sua justificativa. Parece que são sinais trocados de mensagem que dão uma interpretação completamente diferente da que o senhor colocou. Eu, particularmente, tenho ideia, sim, de que 8 de janeiro poderia ter sido evitado, poderia ter sido minimizado, com o posicionamento do presidente da República na época, mandando as pessoas voltar para as casas. Como líder, não posso fazer julgamento por que não fez isso. Mas vejo que poderia ter sido evitado esse tipo de situação, onde tem pessoas inocentes, que ao que tudo indica foi efeito manada, alguns treinados, é isso que a gente tem que investigar aqui, financiados não sei por quem, que fizeram a quebradeira e o efeito manada foi lá e estão sendo injustiçados nesse país sem lei. Porque hoje o Brasil não tem lei, a lei é uma pessoa. A lei é um. Devido processo legal não existe, estamos numa verdadeira ditadura da toga e a gente está vendo os efeitos disso todos os dias, com a caçada à liberdade de expressão, a perseguição a críticos do governo e a intimidação aos conservadores do Brasil. É sempre do mesmo lado. É isso que a gente está percebendo. Mas eu encerro, senhor presidente, fazendo um apelo ao senhor, que tem tentado ser, tem conseguido, na medida do possível, imparcial. Peço um esforço maior do senhor, para que a gente possa finalmente ouvir pessoas do governo federal, ter acesso às imagens. É o dia 8 de janeiro, o requerimento está aqui, que a maioria não assinou dessa CPMI, que foi sequestrada, por isso que eu digo, foi sequestrada.
Nós estamos vendo isso, quarta oitiva, sempre do mesmo viés, nada a ver com o dia 8 de janeiro. Eu peço que o senhor possa equilibrar nas próximas reuniões, que a gente tenha os poderosos aqui para que a gente possa fazer perguntas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Com a palavra, o senador Magno Malta. Senhor presidente,